Na roda de hoje, a gente vai falar sobre o resgate da nossa essência em tempos de like. E eu que já vou começar com uma pergunta aqui que não quer calar. Primeiro, antes da pergunta final, como você se apresenta para o mundo? E agora, como você se apresenta para o mundo em tempos de redes sociais? Se não houvesse redes sociais, como que seria essa apresentação? Confuso, né? Seria pessoalmente. Vamos lá. Seria a gente como antigamente, né? Talvez muita gente que esteja assistindo a gente não viveu isso. A gente viveu, a gente ia nas festas, ali era nosso cartão de visita, né? Quando a gente ia numa festa, num grupo de amigos, então ali você se apresentava. Então é mais fácil porque tinha a troca da conversa, do olhar, né? Você como a pessoa se comporta. Então, antigamente era muito mais legal, porque hoje, através das redes sociais, você não vai ser você muitas vezes. Você cria lá Você pode criar. um avatar, né? Pessoalmente, é mais difícil você criar um avatar. Pessoalmente, você pode... você não vai conseguir criar essa máscara. Na internet, é muito mais fácil. Eu penso que a grande diferença, na verdade, é que quando, pessoalmente, você está falando para um número de pessoas que você controla, você tem mais controle. Agora, nas redes sociais, você não tem o menor controle para a quantidade de pessoas e para quem você está falando. Sim. Né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande e isso puxa mais na cobrança, né, de como se apresentar, porque eu não sei para quem que eu estou falando, para quantas pessoas, quem vai me ver. Então, gera um... E outra, você fica numa expectativa de ganhar like, né? Então, você quer agradar, você quer ficar bonita, você quer ser uma coisa que talvez você não é no dia a dia, Sim. né? Para ganhar likes. Eu quero vir para o conceito, antes da gente focar, né, nos likes, né? Assim, o que é se apresentar para o mundo, né? Para a gente responder, tá? Cada uma de nós. Quando a gente se apresenta para o mundo, seja na internet ou seja pessoalmente, o que faz a gente definir essa apresentação? Como assim os faz definir? Fala um pouco mais sobre, tá isso. complexo Como você isso. se apresenta para o mundo? Quando você tem que falar quem é a Valéria? Como você se apresenta para o mundo? Então, antigamente, eu sempre começava com eu sou Valéria, psicóloga, blá, 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 blá. Agora, não mais, porque agora eu gosto de me apresentar quando é para o mundo em geral, né? Não numa situação profissional, como quem eu sou, de fato. É isso né? que eu quero saber. Então, como você se apresenta? Eu me apresento, eu sou uma mulher que gosto disso, que faço isso, que amo fazer tal coisa, adoro meus filhos, sou mãe. Eu gosto de falar de tudo que eu sou. Sim. Né? E, sobretudo, eu gosto de falar muito do meu lado da espiritualidade, né? Dessa minha conexão espiritual e tal. Então, eu fujo hoje, mas não é sempre assim. Eu concordo com você. Acho que a maioria das pessoas, quando vão se apresentar, acho que falam mais desse lado delas profissional, mais com o eu atributo do que com o eu sou, né? E você, Nath? Eu sempre vou pro lado da espontaneidade. Sempre. Essa é uma característica minha. Então, independente de onde eu esteja, obviamente, num trabalho, você tem os ambientes. É isso que eu ia falar. Mas, de um modo geral, né? Eu não estou falando do trabalho, porque trabalho existe um outro comportamento que você não vai ficar, né, totalmente espontânea. Mas, de um modo geral, eu sou uma pessoa espontânea. Então, eu gosto de criar essas conexões. Eu acho que quando você é espontânea, você abre para o outro também. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a pessoa se sente muito, eu sinto isso, muito à vontade comigo. Sim. Quem não me conhece, né? Vocês já me conhecem, mas quem não me conhece... Você é super comunicativa, né? Você nasceu com... Geminiana, ela já Você nasceu com o microfone. Comunicação nas veias. Eu adoro me comunicar, eu adoro ser espontânea, quer dizer, isso aí é meu, autêntica. Então... Eu não. Sei lá, se eu tiver afim de falar que eu sou mãe, que eu tenho 2 filhos, eu falo. Se eu não tiver afim, eu vou falar outra coisa. Depende do... Se eu falar da minha espiritualidade, às vezes se eu tô com vontade de falar sobre isso, eu falo. Sim. Mas, Lu, onde você quis chegar com essa pergunta? O que você quis? O que você está querendo trazer? Eu quis chegar no seguinte, que pra gente se apresentar, a gente tem que saber qual é a nossa essência. Mesmo que a gente viva em tempos de redes sociais, né? A gente tem que saber qual é a nossa essência para se apresentar. Você vai ter que falar quem sou eu,
né? Quem eu sou? Então, E aí, nas redes sociais, tem um exercício bom nas redes sociais. Você tem lá um espaço para colocar a definição, né? A Ou bio. dublar, a bio, A bio. né? Ou dublar, ou de você. E você tem poucas palavras, né? E como é que você traz isso? Cada um vai trazer de um jeito, enfim, né? Mas aí onde eu queria chegar é nisso. Para a gente se apresentar, a gente tem que, de alguma forma, apresentar a essência. Ou não, né? Hoje eu fiz uns stories, né, vindo pra cá, que ó, quando passar esse programa já vai ter, os stories vão estar já, né, não vão estar mais no ar. Mas eu falei justamente sobre isso, né, quer dizer, eu até comentei lá que amanhã eu vou viajar para a Argentina. Até que ponto eu vou me mostrar e por que que eu iria me mostrar? Ah, para falar de uma cultura diferente, porque eu vou visitar a família do meu namorado, então tem coisas interessantes. Mas para quê? A gente precisa se fazer essas Sim. perguntas, isso. antes de pegar uma câmera e já filmar. Porque senão você foge da tua essência. Você tá fazendo de qualquer jeito. Tem que ter eu não tô falando de influencer, tá? Porque Sim, influencer não, é vamos o falar de pessoas trabalho deles. normais. Pessoas normais, a gente pega pessoas que, gente, tá comendo um prato, uma coisa insignificante, tá muito vazio. Da onde vem essa necessidade É uma de necessidade. estar o tempo inteiro expondo a sua vida de 5 em 5 minutos, A né? necessidade que todos nós temos de validação. A gente precisa ser validado. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa do pertencimento, da validação. Acho que a gente fala muito aqui, né? E a rede social exacerbou Potencializou. muito, potencializou muito isso. Então, a carência também, né? Aquela vontade de falar, olha, não é só vontade de compartilhar com os amigos, com os familiares, que antigamente a gente tirava nossas fotos e ficava querendo mostrar as Não, fotos e das quando viagens. começou essa Reveladas, história, né? quando começou essa história de Como a redes gente é velha. sociais, era só para amigos mesmo, né? Tem um lado muito bacana, vamos falar depois, tem um lado, mas começou com essa coisa de só amigos, né? E agora você estava falando, Extrapolou não é só a necessidade de você estava de colocando. validação, né? E a necessidade de validação, de pertencimento de uma cultura e tal. Então, agora a cultura está sendo transformada, né? Então, num mundo globalizado, onde a gente vê o TikTok com tudo que vem de outros países, então é interessante ver isso, mas é um monte de gente querendo fazer coisa. O próprio Popcar, né? O Da Eu sou um Coreia. alien para saber É. disso, toda a gente. cultura coreana invadiu, né? Não só o Brasil, Bom, eu invadiu. sou fã, tá, dos doramas. Eu estou Doramas, até né? assistindo alguns. Aí ela que só foi possível através das redes sociais, né? Só foi possível através disso e que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Mas Uma pergunta agora com relação ao lado ruim, eu acho, né? Você acha que as pessoas estão perdendo, já não sabem mais qual é a sua essência, porque já se embananaram de querer mostrar quem pode Eu acho que ser, entendeu? as Como é pessoas, que tá? todo mundo tem a sua opinião Sim, sobre tudo. potencializou todo também. mundo Sobre quer tudo. dar, todo mundo quer ter um né, blá. fala sobre então relacionamento. Você vê todo mundo falando sobre relacionamento, enfim, educação de filho. Bom, menopausa é uma loucura o que você fala por aí, né? Você fica até tonta. Fala, gente, esse aqui eu sinto, esse aqui não. Será que eu vou sentir? Dá até medo, né? Então eu acho que é isso. Perde a essência porque você não sabe de tudo. Você não tem que palpitar por tudo. Você tem que falar o que você tem como conhecimento, você viveu. Para mim, conhecimento está muito ligado também, não só ao estudo, mas o que você A viveu. experiência. Não, eu acho que se a pessoa quiser falar de tudo, ela pode falar. O que ela não pode é ficar impondo aquilo como se fosse Afirmando. um saber, né, definitivo. Quer dizer, é o saber dela, é o que ela acha, então ela pode. E A aí ela internet se tem perde isso. na essência dela, nesse caso. Porque Então, a você. questão da essência, eu acho que é muito difícil as pessoas, a grande maioria, estar conectado à própria essência. Né? E eu acho que essa questão da internet, das redes sociais e tal, dificulta Ainda mais, é dificulta isso. bastante, porque a pessoa fica presa ali a uma questão viciante, né? Ela se perde dela porque ela começa a viciar naquilo, ela tem ativado no cérebro um sistema, né, do cérebro que é o sistema do vício.
Então, ela acaba ficando viciada naquilo e como é que a gente sabe da nossa essência? Quando a gente se conecta com a gente. Só que quando a gente está no Tá voltado celular, para a gente, fora. a gente só está se conectando com coisas que não tem nada a ver com a gente, né? Assim, na grande maioria das vezes, o que interessa é saber as coisas que se É o vê lá. grande perigo que eu enxergo, e é a minha grande crítica, que eu acho que as pessoas estão se perdendo de si mesmas. De si mesmas. De si próprias. Então, aí a gente emenda com um outro tópico aqui, Nath. O que a gente descobre quando a gente está offline? Pô, aí a gente vai voltar pra gente mesmo. A gente descobre coisas boas e nossos monstrinhos também, porque é difícil a gente encarar os monstrinhos. Não é fácil. A gente descobre que a gente tem que cuidar da nossa própria vida, Sim. que tem que ter um enfrentamento de tudo que a gente tem que fazer, e a gente prefere ficar ali olhando, Você Rolando. sabe que rolando o negócio para passar o tempo e falar, não tive tempo, É. não consigo olhar para isso. Entendeu? Você sabe que a Nath colocou aqui agora uma coisa que eu vou falar. Ih, esqueci, mas enfim, fala outra coisa. É o seguinte, eu fiz. Que a gente. Conhecimento vem de viver, né? De experienciar aquela coisa. E eu faço sempre uns testes de ficar offline 3 dias. Detox Offline, mesmo. assim, de redes sociais, né? Entendi. Não posso ficar do WhatsApp, porque tem filho, porque tem isso, tem trabalho. E o cérebro funciona diferente. Como funciona o seu? Então, é um sentimento. Então, primeiro que a minha ansiedade cai. Sim. É maravilhoso, porque você não fica com aquela coisa de que eu tenho que entrar, eu tenho. Você não fica ansiedade acionando o seu cai. sistema dopaminérgico, né? Você foca no que é importante para você e não no que as redes sociais estão te entregando como prioridade, porque você tem um perfil lá traçado e que te leva para perda de si mesmo, porque também me perco. Eu entro numa rede social, também me perco, porque vem um negócio, daí vai para outro, porque sabe que eu sigo os canais de psicanálise, né? Você se perde, e aí você perde seu foco. Sabe o que acontece? É que para muita gente dá um sentimento de inadequação. Aquela coisa do FOMO, né? Eu estou perdendo alguma coisa. Então, você precisa ficar o tempo todo vendo para ver se não está perdendo nada. Entra numa Tá perdendo Paranoia. mais. Um Quando- looping de ansiedade Um louca, looping de né? ansiedade Porque de você não poder precisa ver perder tudo, nada. você precisa estar antenada com tudo. Enfim, eu acho o máximo quando a Lu fala, gente, isso aí eu nem sei o que vocês estão falando. Eu não sei mesmo. Eu não sei isso que vocês falaram agora, que coreano é esse? Não, E são tá os tudo doramas, bem, são os podem doramas. falar, nossa, mas vive em que mundo? Dane-se. Mas assim, o Né? legal, Tô focada o legal no- de você, Lu, é que você tem um estilo de Não, e vida eu curto há redes muito sociais. tempo, mas você tem um estilo de vida mais intro, né? Você é uma praticante de yoga, É. você é professora, né? De Eu yoga. sou, Sim. eu sou Professora instrutora, de yoga. mas hoje eu só Então, pratico. olha a vibe, ela já é muito mais introspectiva, espiritualizada, muito mais de voltar-se para o ser, né? De uma consciência de presença, de respiração. Então, eu entendo super que você deve ser muito mais fácil para você sair fora desse contexto de redes sociais e tal, porque você já tem isso muito bem trabalhado em si, do que, por exemplo, Pra os maioria, urbanos, a né? grande maioria das pessoas. Não, mas o que né? eu gosto, tá? Eu uso redes Sim. sociais, eu gosto, eu posto, Mas mas chegou um dado. Não é tão fácil, não, porque Não chegou é? um momento em que eu achei que eu estava completamente viciada. E aí eu pus um limite, falei, não quero que isso me domine. Já me basta meu vício em nicotina, né? Eu quero dominar esse negócio. Aham, E eu acho aí me legal deu isso um. nela, né? Eu vou dominar, mas Não, porque eu estava vivendo uma coisa que é isso que a gente está falando aqui, de essência e likes, né? E aí, quando eu vi que quando eu largo um pouco, agora tá na hora do meu detox, que já tá demais, eu volto para minha essência, eu volto para o meu foco, entendeu? É muito diferente. E eu sinto as pessoas um pouco adormecidas. Não estou generalizando, mas tem muita gente adormecida. Eu acho que falta Berta nas tem razão. pessoas, em relação às redes sociais, a disciplina. Porque as redes sociais, elas são muito boas, na minha opinião. Não são, sem dúvida. Você é uma fonte de informação, você consegue ver coisas do seu interesse, isso é legal, né? Mas precisa de limite, você precisa se policiar. E esse que é o grande problema. A gente, ela é tão viciante que você... Gente, eu já cheguei a passar 2 horas... Tô falando sério. Pois é. 2 horas eu acordei,
Falei, deixa eu dar uma olhadinha. 2 horas de sábado Sem sair da cama. vendo o Instagram. Pois é, aí eu te pergunto. o que Aí você vai do sente Instagram, depois você vai pro depois? outro. É uma perda de tempo. Falei, gente, mas tô louca. Quando eu Não vi, fica era... puta com você mesma? Eu eu fico... falo, nossa, é Nossa. demais. Então, É. é disciplina. É isso que falta. Pô, você quer dar uma olhadinha, ver, mas você não vai perder 2 horas do teu sábado rolando Instagram, ou YouTube, ou qualquer outra coisa. Mas então, é isso. Essa disciplina que você está falando, ela tem que ser planejada. Eu não. Tem que ter a intenção. É a intenção. Eu vou fazer o detox, eu não vou pegar o celular. É atitude. Porque se a pessoa não se der a intenção, ela vai pegar, e aí aquilo vai pegar ela. Porque aquilo está preparado para nos pegar. Isso. Aquilo está Super bem totalmente preparado, para exato. nos amarrar ali naquilo. E você pode ter consciência que for, você pode ter inteligência emocional que for, que você vai cair. Você vai cair. Uma entendeu? questão agora para Então tem nós que três, de botar novo. isso assim, como um planejamento. A gente está na rede social, a gente quando a gente está na rede social, a gente é o que somos ou o que queremos ser para vocês? Eu acho que a os gente, dois. eu acho que os dois, mas eu acho que na maioria das vezes a gente fica ali tentando fazer um esforço para ser o que os outros querem que a gente seja. O Sim. que os O que a outros gente querem. acha, o que a gente acha que o outro quer, porque é muito louco. A gente sempre está achando que A alguém, gente é muito narcisista, né? que alguém quer algo Porque a da gente acha que o mundo gira em torno da gente, Você né? tinha colocado aqui na nossa pauta uma pergunta que eu nem vou procurar, mas que eu lembro de cabeça, que é assim: o que você vive, mas jamais postaria? Ah, isso é legal. Porque a gente está falando dessa história de a gente é ou a gente gostaria, a gente está lá, o que é a gente ou o que a gente gostaria de ser. O que você vive, Nath, que você jamais postaria? E por Pergunta quê, pra Valéria né? que eu preciso pensar um pouco. Não, é que você pôs aqui, eu também não sei. É uma tá? pergunta Eu incrível. acho que Eu também não sei, eu mas... acho que é minha intimidade, né? Assim, no sentido, Acho que sabe, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, o tempo todo, né? Eu acho que você compartilhar momentos e uma viagem, alguma coisa interessante, ok. Agora, tem gente que fica num excesso. Então, acho que a minha intimidade, assim, o meu dia a dia, eu não postaria. Não é uma necessidade que eu tenho. Eu nem tô achando a pergunta, mas ela estava aqui. Você, Eu Você tem Val. que não virar, você tem que ter sei. Eu virei. vantagem. Eu posto muitas coisas, e assim, depende do momento e tal, mas eu acho que eu não postaria uma intimidade sexual minha, não. Nossa, de Ah, jeito não, nenhum. isso eu nem pensei, na verdade. Essa eu não, mas tem gente que posta, gente. na tem cama, gente que deitado posta, junto. Tá no Ah, tá motel no lá. bate-bola, desculpa. Não tem eu problema. acelerei porque ele tinha a ver com o que a gente Sim, estava mas não faz falando, mal, a de gente ser já- e querer ser. Eu gosto de postar coisas que eu acho que as pessoas vão gostar de ver, sabe? Assim, as pessoas. Eu não posto muito pensando Em no você? que eu estou fazendo na minha vida. Eu não posto muito para mostrar o que eu vivo, o que O eu que estou você vivendo. é. Não, tipo, tô comendo uma comida maravilhosa num restaurante maravilhoso. Eu não posto isso Também não. para provocar inveja ou para provocar algum tipo de reação assim de nossa, olha ela. Mas eu gosto de postar coisas que as pessoas consigam refletir, pensar coisa de psicóloga, né? Mas eu gosto de Sim, postar. você quer compartilhar coisas que possam fazer diferença de alguma influenciar, forma. De uma forma ter uma influência positiva, né? Pra pessoa positiva. pensar. O que a Valéria estava falando, eu queria voltar, é você posta e acha que é uma ilusão tua, porque ninguém sabe o que tá na cabeça do outro. É. Ah, isso aqui todo mundo vai gostar. Isso aqui não vai Não, todo gostar. mundo não existe. Primeiro né? que você não é o foco do mundo das pessoas. Você é o foco de você mesmo. Então, ficar achando que as pessoas estão. Todo mundo tá vendo e todo mundo tá elogiando ou tá criticando, mesmo crítica, tá errado. Porque você não é o foco da vida de ninguém. E o Instagram, tem gente que vai fazer assim, tchup, 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 nem vai ver a tua cara. Que né? A maioria das pessoas que fazem sucesso nas redes sociais são aquelas que fazem coisas tão espontâneas e tão esdrúxulas assim. A Virgínia, pra mim, ela é Também não sei ela quem é é. um exagero, né? Também não ela sei é um quem é. Ela é um exagero porque ela posta, ela acorda e vai dormir postando. Só que ela tem a espontaneidade. Eu acho que a Virgínia tem a espontaneidade. Por isso que tem ela que fez ver até que sucesso. ponto é Quem espontaneidade. é ou original e criado, espontâneo. Mas não tem como, porque ela é o tempo todo. Entendi. Ela não vai ser mecânica o tempo todo. Então, é e o impossível. curioso é que quem faz sucesso, porque todo mundo busca o sucesso nas redes sociais, então fica fazendo coisas editadas o tempo todo, mas
o que faz sucesso na rede social é o que é original e espontâneo e autêntico, né? Então, quanto mais a pessoa edita tudo, faz lá as coisas editadas, menos ela emplaca. E quanto mais original ela é, espontaneamente, né? Mais ela emplaca. Mas Então, falando assim, assim de gente normal, como nós, que não somos influenciadoras, né? De Instagram a de gente é pessoas influenciador, físicas. sim, nós somos sim. O Blá Não, delas é. influencia, né? Não tô falando do delas, tô falando de nós, pessoa Ah, física. sim, A sim. Valéria já é diferente, porque o Instagram dela já é profissional, não É é? profissional para falar de Mas eu queria psicologia. falar de pessoas que estão no Instagram, que estão lá porque estão lá quando começou aquela coisa de ter amigos de verdade lá, Uhum. né? É, era um lugar para você colocar lá a sua espontaneidade. E as pessoas, Tava a as pessoas essência ficavam menos, envolvida, menos preocupadas em Na preocupadas. verdade, o Instagram ele começou por causa de fotos. para Era compartilhar fotos. fotos. Fotos, então, e É, paisagens, enfim. E aí o pessoal começou, depois veio o TikTok, teve que concorrer com o TikTok, que eram as dancinhas, que hoje em dia não é mais dancinha, o é TikTok. verdade. E aí foi se transformando e as pessoas. É legal você ter autonomia, né? Eu acho que você pegar a câmera, filmar, isso é, acho que, um desejo de muita gente. Sim, qualquer um Né? pode De você agora. falar o que você quer, enfim, ou mesmo que seja falso, mas né, mostrar. Existe um poder nisso. Mas você vê Claro. como é contraditório, onde você quer justamente mostrar quem você é, poder ter lugar de fala, poder ter voz, você fica preocupado com a sua imagem, fica preocupado com tudo, com essa questão de aceitação ou não, e muita gente está sofrendo com isso, Então, sobretudo as pessoas mais jovens, né? a história de como lidar com likes, né? Às vezes eu coloco uns posts, tem 7 likes. O povo me lixando. É porque, para mim, né, é engraçado como cada um enxerga. Aquela página, minha, pessoa física, é minha. Sou eu lá. Se tem 7 likes, 500 likes, não me importa. Tudo depende da intenção que você está postando. É verdade. lógico. Então, é lógico Você que é tá postando gostoso quando você. pra Às você? vezes, às vezes eu também gosto de postar algo que eu quero compartilhar com o mundo que pode fazer diferença Aham, para alguém, né? Então, ó, que se tem muitos likes, eu falo que legal. sim. Agora, se é uma coisa que eu tô postando que é para definir lá uma essência, não me importa se vai ter milhões de likes, a minha essência tá lá, sou eu, aquela página é minha. Eu queria falar do Blá Sim. delas, né? Você Em relação a coloca mim. para se registrar para Ser você. registrado quem eu sou, exato. A essência e o like. Eu queria falar sobre o Blá delas. A minha essência da Lu não é influencer. Mas a gente tem um podcast, Sim. que é o Blá delas. É necessário a gente colocar a nossa essência lá, nos stories, fazer os reels, enfim, tá no TikTok, enfim. Porque a gente optou por fazer um podcast. Quando você Sim. opta por este caminho, as pessoas não vão só se conectar com os. Só que eu e a Sim. Lu, a gente tem um problema, a gente não faz. Porque Sabe por que eu não faço? Porque, gente, tem que estar maquiada. Você vai botar um filtro, ok, mas teu cabelo tem que estar arrumado, você tem que estar num ambiente. Taraná. Hoje eu peguei no carro e fiz, ok, mas eu tava maquiadinha, bonitinha e tal. E aí, a minha E pra essência fazer não é ficar direito, maquiado né? o dia inteiro. Isso pra mim. Não, e outra coisa, para fazer direito, com conteúdo e tal. Então, tiro o meu chapéu para muita gente que é influenciadora, porque a gente sabe o quanto é O que é difícil. Muito. trabalho. Você tá num dia ruim, você tá mal-humorada, você não tá afim de ligar a câmera e ficar lá, né? Falando. Então, não é uma coisa fácil. Mas quando você escolhe, por exemplo, que nem a Valéria, que tem o perfil dela profissional, e muita gente tem aí, porque tem o seu pequeno negócio, enfim, o seu negócio, a gente tem que ter a consciência que a gente tem que estar nas redes sociais, Sim. a gente tem que colocar a nossa essência, porque a marca, a gente já aprendeu isso aqui no Blá, a marca é nossa, né? Marca pessoal. A personalidade da lógico, marca está muito mais Somos ligada ao nós. dono, Sim. né, ao proprietário ali daquela marca, do que a marca em si. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar em relação ao Blá. A Valéria já pratica mais isso. Eu pratico e confesso que, assim, essa preocupação, mesmo eu sendo psicóloga, gente, mesmo eu sendo, sabe, tendo uma certa maturidade, eu super fico preocupada com a imagem que eu vou passar. Claro. E, às vezes, assim, eu me preparo bastante com o conteúdo, com o que eu quero passar, mas, olha, não tem como fugir dessa coisa da imagem, né? E aí eu tenho que ficar refletindo isso em mim mesmo o tempo todo. Agora, imagina as pessoas que não têm a consciência que eu tenho. E eu já Sim. falo sobre isso, eu já fiz muitos anos de terapia para mim mesma, eu sou terapeuta, e eu ainda caio
na armadilha da aceitação, da validação. Você imagina a grande maioria das pessoas que não tem esse preparo. Então, assim, o quanto é muito perigoso realmente o Sim. que a rede social pode... Potencializa, né? Potencializa talvez até de uma depressão, é isso que quer dizer? Putz, Chega, e como? porque as pessoas não têm, nós não temos noção do tipo de manipulação que é feita. Existem estudos, né, para manipular. Oh, Tudo isso é muito. Não sei se vocês assistiram um documentário, como é que chama? Sobre isso, sobre digital. Sobre, Ah, sim, ele é mais antigo, eu sei. eu Eu assisti, sei. eu Olha, assisti. Esse me tentando fugiu o lembrar nome. desse documentário. E assim, As redes. rede. Acho que é as redes, Acho alguma que É é uma as coisa coisa redes. assim, é. Que eles realmente mostram o quanto é pensado. Então, assim, não tem brincadeira em rede social. Não tem? Não tem brincadeira no Instagram, não tem brincadeira no Facebook. Você Não está tem... se expondo de verdade, isso quer Você dizer, está né? sendo pego ali É. sem perceber. Então, assim, até... E isso, se para quem já faz um processo de autoconhecimento há muito tempo é pego. Gente, eu falo, não tem como não ser, sabe? É como os golpes que tem nas Sim. redes. Não tem como não ser pego, porque as pessoas estão preparadas para te dar o golpe. Então, tudo é um preparo. Então, o cuidado que tem que ter é realmente em pensar, em preservar a sua essência, em preservar quem você é, né? Em preservar o quanto você é mais importante do que essa imagem que estão fazendo com que você se preocupe em passar. Sem dúvida. Outro dia mesmo, eu estava falando com a Natália sobre a preocupação que eu me vi, eu estava reparando no meu papo, gente, já falei isso aqui antes. E aí eu fiquei muito preocupada, assim, falei, ai, que feio que está meu papo, precisa mudar o ângulo e tal. E depois eu fui rever essa coisa comigo. Primeiro que, assim, eu quero muito mais a minha essência, eu quero muito mais a minha autenticidade, eu quero olhar para mim e não me envergonhar da minha idade, não me envergonhar do jeito que eu estou. Isso tudo é minha história. Só que isso não é fácil nos dias de hoje. Com toda essa Principalmente pressão. por Mas conta vocês vejam, disso. né? Nesse caso da Valéria que falou, eu falei, Valéria, tudo bem, todo mundo tá. Eu também. Às vezes a câmera engorda, não é fácil, né? Tá aqui na frente, Depende gente, do não é ângulo que fácil. pega. Exatamente. Às vezes, por exemplo, eu não sei me maquiar, eu me maquio, mas Hoje eu eu não nem passei sei, só né? rímel. Enfim, aquele dia com o Lili foi maravilhoso, mas hoje o negócio tá meio Lili, grave. Mas volta enfim. pra cá, Lili. E Lili, pelo amor de volta. Mas enfim. Eu falei pra Valéria, eu não tô focada no teu papo. Exato. Eu estava focada e eu achei tão interessante o que ela estava falando Sim. que até o rosto dela estava iluminado. Mas olha o narcisismo que a gente entra. Isso assim, foi um narcisismo meu, completo. Porque, assim, a minha função, em essência, é de passar o que eu tenho que passar. Lógico. Né? É isso que é importante. Eu tenho que estar preocupada de verdade com as pessoas e não comigo. Né? Então, naquele momento, eu fui pega, como a grande maioria de nós somos, principalmente com rede social, porque fica todo mundo ali querendo mostrar uma coisa, mas nós temos muito mais para mostrar. Não, e Né? principalmente muito que na mais para rede social você trocar. tem filtro, né? Rede social todo mundo é lindo, você tem milhões de filtros, você posta o que você quer, o que tá bom. E aí quando Você a gente vê apaga, aqui, né? Gente, como é bom. Imagina a vida você poder apagar na vida. Pois é. Você fala uma besteira, aí você apaga na vida. Pois Imagina que é. delícia. Aí quando a gente vê aqui a nossa gravação, quantas vezes eu não me peguei olhando Nossa, e eu falando, meu também. Deus. Eu também, várias. Um dia eu tava apoiada assim, né? E tava tudo meio caído da mão. Eu falei, gente, e é um treino super legal, que eu falo, essa sou eu. Eu vou olhar quantas vezes eu tiver que olhar até a hora que eu falar, esta sou eu. Então, a nossa dificuldade de olhar para a essência é da gente olhar para dentro, o que importa de verdade em nós. Porque, na verdade, a beleza é efêmera, a beleza passa, mas o que não passa, cara? Como é gostoso quando a gente conversa com uma pessoa que a gente vê a simplicidade nela, a gente vê a verdade nela, né? A essência. Isso não passa. Isso não passa, a gente ama. E a gente não fica preocupado se ela está feia, se ela está bonita, se ela está... Exato. E às vezes a gente vê uma pessoa toda nos trinques, fez plástica, tá com um corpo maravilhoso e tal, e é uma pessoa chata.
a pessoa Não, o que quanto não, a gente sabe, puder. Com certeza. a gente não sente que a gente consegue se aproximar porque ela está super defendida, ela tá super... É ruim. É gostoso você ver o que é belo, né? Os olhos humanos, eles foram feitos para ver o que é belo, né? Sem Tanto que a dúvida. gente é muito mais atraído pelo que é belo do que pelo que não é. Mas eu acho que, de novo, tem limite. Não pode deixar te dominar, né? A gente tem que Mas sim o que é prezar pela nossa belo, né? O imagem. que é esse belo? Então, não importa. O que é belo. Às É a vezes eu essência tô é me belo. olhando e falo, nossa, o que aconteceu? Olha como tô esquisita, não sei o quê. Ok, então a gente É tem que duro se ver, prezar. viu? É É duro duro se se ver. Eu que o digo. No É, vídeo é duro. né, Não é eu fácil. passo toda noite agora assim, como se fosse adiantar alguma coisa. Diz que adianta. Né? Eu não sei, mas que toda noite eu faço, tá bom. É porque eu tô querendo, pelo menos, me manter digna. Pelo menos você faz Mas carinho. em você. tem limite, né? Então, eu acho que é aí que tá o negócio. É. Qual é o Eu limite? queria colocar que, assim, é um outro assunto, mas que tem a ver com o que a gente está falando. Eu escutei a Gimenez esses dias, um corte dela numa entrevista que ela fez, que ela falou assim, a gente tinha que parar nos 20 ou 30 anos, eu não consigo me ver, ela não consegue, né? Ela falou que ela não consegue se ver da forma que ela está hoje. Para ela é muito dolorido. Não é que ela não consegue se ver, mas é muito duro para ela o envelhecimento. Para Né? todas as Ela mulheres, queria, Para principalmente. Jimenez? ela queria, ela falou com todas as letras. Para mim, a gente pararia nos 20, 25 anos e não. Entendeu? Ah, não, 30, vai. Porque para ela. 35. Agora, é muito triste você viver dessa forma. Eu também acho, é terrível. Isso é a aceitação. A aceitação de que a vida passa e tem as fases. A Valéria fala muito das fases da vida. É. E você tem que aceitar. Você não vai estar perfeita. Mas e quanta Você não beleza não tem aos 40, 45, 50? Um monte. Exatamente. Que tá na essência. E que tá E longe aí, dos likes então, e das e redes aí sociais. aí eu imagino o seguinte: bom, tá. E por que ela não pensa na essência dela e tudo que ela construiu na altura dos 50 e poucos anos dela? Pensa pelo outro lado, não só do corpo, da Porque o estética. valor Não. dela é esse, porque É ela assim, viveu disso, ela foi entendeu? muito construída para ser uma. Provavelmente, tá? Eu conheço a Jimenez de ter ido no programa dela algumas vezes, mas ela está muito. Eu acho que a vida dela foi muito construída em cima disso. Da imagem. Da imagem, dela ter que dar este retorno de imagem. Tudo que ela conquistou foi por conta disso. Então, acho que o medo. Penso eu, Sim. não querendo analisar a Luciana Gimenez, mas acho que o medo que gera dela tá vendo isso Derreter. que é o que fazia com que ela conquistasse as coisas, com que ela fosse respeitada e valorizada, de repente essa coisa efêmera da beleza, né, vai acabar e parece que o valor dela vai junto. Só que não, né? É o que eu estava falando aqui. Quando a gente percebe que o valor está mesmo na essência. Não tá nas coisas, na aparência. Tá na essência. E nem nos likes, e nem nas O visualizações. like, a aprovação, né? Então, assim... Por exemplo, eu estava vendo que o YouTube difícil. agora não tem mais tempo. Então, quando a pessoa vai lá no Shorts, ela só entra e vê e passa rapidamente, ele já conta com uma visualização, enfim, ele conta lá, aumentou. Então, quando você vê o YouTube, nossa, eu tô com um monte de visualização. A pessoa ficou nem meio segundo. Nem tocou. nada. Fez assim, E aí, ó. fez É o tempo assim, dela mudar o... Entendeu? E Não aquilo, é nada. né? Então, veja como a gente também é enganado, né? Porque eles comandam. Eles comandam quanto tempo ali vai contar com uma visualização, né? Então não se pode Não- acreditar nisso. Exatamente. Não acredite que ter poucos likes ou ter muitos likes Significa... Ou significa de visualizações. fato o que você acha Sem que dúvida. significa. Não é verdade. E aí eu queria colocar uma coisa aqui que é muito importante, as pessoas que já têm uma tendência a uma depressão ou algum outro tipo de transtorno ou de doença, enfim, e não consegue, essa aceitação é muito importante, né, para não cair, para não ter recaída. A internet é bombástica. Você não acha, Valéria? Eu penso que a maioria das pessoas que não conseguiram se sentir aceitas, sabe? Porque isso vem muito da formação da infância. Então, quando uma criança ela cresce com o sentimento de amada, de aceitação e tal, ela não tem tanto essa fragilidade. E aí Verdade. e essa fragilidade é que leva, sim, à depressão. Então, eu acho que a criança, sem falar quimicamente, porque também eu acredito quimicamente até
um certo ponto. Eu acho que esse químico também, eu acho que foi muito em função da falta de amor que a pessoa teve, né? Então ela fez conexões ali complicadas. Mas eu sinto que assim, pessoas mais preparadas para aguentar, suportar, né, a rejeição são as pessoas que já se sentiram amadas algum dia, se sentiram acolhidas, sabe? Então, essas aguentam. Agora, as que não, elas vão sofrer muito mais com a questão de internet, de rede social, e possivelmente elas podem desencadear depressão e outras tantas outras coisas mais. Elas aguentam porque elas têm segurança em si Segurança, tem próprias, porto né? seguro. E tem um porto seguro, sabe aquela coisa assim? Eu sei que meu pai e minha mãe me ama, eu sei que a minha Teve família me amor, ama, né? teve Teve amor. amor. O Sim. Então, amor é elas muito aprenderam importante. a se amar É. através do olhar dos pais, né? Agora, Que criou o valor para elas próprias. que Então, hoje, o desenvolveu esse olhar dos outros nas redes sociais, ela aguenta, ela né? aguenta, porque ela já teve os 15 minutos dela de sucesso, né? Que a gente Sim. fala. Eu tive meus 15 minutos de amor, né, ali que eu recebi, que, bem sucedido, que me dá sustentação para eu suportar outras quedas, rejeições e tal. Mas quem não suporta a rejeição, quem tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade em relação à rejeição, são as pessoas que mais estão sofrendo com a Sem questão E estão dúvida. expostas mesmo. Estão E é perigoso, expostas. né, Valéria? Você não acha? É muito perigoso. Se É não tem muito perigoso. uma pessoa que está olhando Acompanhamento. acompanhamento, uma psicóloga, os próprios Também pais, acho. é bem É muito perigoso. perigoso. E essas pessoas acabam caindo na mão de péssimos A gente, influenciadores. Eu quero sim, deixar uma coisa E não clara é aqui. só Tem adolescência, tá, gente? influenciador. Adulto também é perigoso. é lógico, Sim. lógico. Eu quero falar sobre os péssimos Também influenciadores que não acho. estão preocupados, sabe? Que estão lá Irresponsáveis. irresponsáveis, que só querem ganhar dinheiro, que ficam fazendo propaganda enganosa, com essas bets também aí horrorosas, viciando pessoas e que ficam vendendo coisas impossíveis, magrezas impossíveis. Valéria, e o que sabe? tem, você que é psicóloga, o que tem de gente, vulgo psicólogo ou psicanalista, Nossa. e a irresponsabilidade Do que estão disso, falando. do que estão falando, do que estão dizendo, do que estão pregando. Você sabe, É, gente, isso eu eu acho atendo bastante seríssimo. jovens, né? E tem alguns que são viciados em TikTok. E que vira e mexe e traz para a sessão. Sabe que eu vi uma pessoa falando no TikTok tal coisa sobre tal assunto? E eu falo, essa pessoa o que está falando sobre esse assunto tão importante? Né? Porque fica falando, fica dando dicas, fica falando como Essa se coisa deve. de 10 coisas para fazer. Eu detesto isso. E assim, coisas que eu falo, não, calma aí. Não segue isso daí, não. Então tem que ficar perdendo tempo da sessão da pessoa que podia estar falando da vida, né? Fala Dela, do TikTok. para dizer para ela não siga esse cara, para explicar o que aquela pessoa falou não condiz, por exemplo, com a vida dela, que ela não pode pegar aquilo para ela, que aquilo pode servir para Para outra outra pessoa, pessoa, mas não é tem o que ver caso. se. Mas, Valéria, você vê essa pessoa uma vez na semana, 1 hora. O TikTok, ele vê o dia inteiro. É? Quem que tem mais força? O TikTok. É complicado. O TikTok. Você tá nadando contra um mar revolto, Mas o que eu acho louco. que todo mundo aqui tem que saber, das ouvintes daqui do nosso podcast, que é assim, não caia de primeira em tudo que vocês estão ouvindo. Também acho. Sabe, não cai, desconfia um pouco, minimamente Vamos do ser que a mais pessoa tá falando. inteligente, né? E, aliás, esse documentário que a gente está Vamos se falando, proteger todo mundo mais. devia ver. A gente não lembra o Eu nome. acho que é as redes. Porque fala exatamente tudo que eles fazem para nos engolir. É desesperador. Eu Então queria vamos ser voltar, inteligentes. eu queria voltar nessa coisa da beleza, porque eu lembrei de uma coisa. Como eu gosto de dorama, eu acompanho um pouco as coisas da Coreia. E a Coreia tem um lado que é muito complicado. Porque a beleza lá, Nossa, a pessoa tem que ser bonita. Se Na ela não é Coreia? bonita, sim, na Coreia do Sul, na né? Coreia. A pele maravilhosa. A pele Tanto que tem os que ser branca, produtos branca, coreanos Jura? de beleza são maravilhosos. Então, e aí tem muito suicídio na Coreia. Sim, sim. E, na minha opinião, são muitos jovens, porque tem inclusive atores que se suicidam. Então, são jovens, eu acho que muito por conta da pressão da beleza. Tem que estar bonito, tem que estar magro, a pele tem que estar É maravilhosa. mais o cabelo do que tem- aqui? Muito mais. Jura? Muito mais. A pele deles é de porcelana. Tem que Se ser- não É, for mas pele de ele porcelana- já tem uma pele Não, de mas, porcelana. Lu, é uma pressão violenta. Nossa.
Então é Eu complicado. quero ir para uma parte boa aqui, gente, já que a Natália fez a nossa pauta maravilhosamente, eu estou querendo trazer. Tem uma parte que a Natália coloca aqui na nossa pauta, quando na nossa vida, isso para gente, isso para quem está assistindo, fez mais sentido seguir a própria essência ao invés de seguir a tendência. Por quê? Porque nas redes sociais a gente acaba, se a gente se deixar levar, a gente segue uma tendência. Né? A gente esquece, se perde e segue uma tendência. Eu acho que é um mix, né? Não dá pra falar que você vai ficar seguindo sua essência o tempo todo. Você é influenciado, não tem como. Não tem como. A moda, por sim, exemplo, a vive moda. em A sociedade. moda, o cabelo, o tom do cabelo, o corte. O tempo todo a gente é Você tá Mas e inserido influenciado. numa quando cultura, que, né? Não tem quando que jeito. te deu um chamado mais alto de falar, eu vou parar um pouco com a tendência, que eu sei Não, que a é gente vive porque- no mas- mundo e vou seguir a minha essência. Não, é Vou porque, contra a maré. na verdade, eu nunca fui essa pessoa que seguiu tendência o tempo todo, entendeu? Mas tem hora que eu sigo. Se eu gosto, Ah, não, eu eu sigo. também. E não tem problema. E tá tudo certo. Não, mas quando você deixou de seguir uma tendência para seguir a sua essência? É que eu entendo que aqui a pergunta a tendência você é uma que coisa que a fez gente a faz, pergunta, né? é. Automaticamente a É. gente segue. Natália, todas nós. responda a sua própria pergunta. Quando que a gente deixa de automaticamente seguir a tendência que é natural e a gente fala, não, vou seguir minha essência. Quando a gente para de pensar o que o outro tá pensando. Acabou. Essa é a resposta. Para mim, Porque o outro que tá te enxergando, se você tá dentro da tendência, você já tá bacana. Você já tá, ó, já tô dentro da, né? Já tá meio caminho andado, digamos assim. Se você tá não seguindo uma tendência e tá seguindo a sua essência, você tá dentro da sua autenticidade e você não vai agradar a todos. E tudo bem. Se você pensar nisso, tá tudo bem. Então vem com de novo, a gente volta no autoconhecimento, na maturidade, porque não é fácil. As pessoas são influenciáveis. sim. Eu vou dar um exemplo meu pontual, Hum. prático, fato. Eu não segui tendência não colocando silicone. Eu também não. Eu segui minha essência. Dane-se, todo mundo Eu gosta também de não. peito. Eu me sinto, tá tudo bem, eu tenho peito pequeno, me sinto bem com ele, tá tudo certo. Eu Agora não o povo preciso vai- seguir essa tendência. Agora o povo vai focar no teu peito agora. Pode focar, não tô nem aí. Eu não preciso ter peito para me sentir mais E mulher ou agora mais até As mulheres bonita. estão tirando os peitos, estão voltando a. É porque é a Mas- tendência. Mas gente, é bom isso que eu tô falando, que é um massacre. Né? É um massacre, porque tem muita mulher que se sente muito menos mulher porque não tem peito. Eu nunca tive silicone também. Então, Não me- Mas aí é um ser incômodo. corajosa de não seguir a tendência, entendeu? Porque você é até questionada Eu acho sobre que isso. essa questão de não seguir a tendência, eu acho que não tem como, é o que a Natália falou, a gente vai seguir. Eu sigo. A gente segue, a gente faz parte de uma cultura, de uma sociedade e tal. Mas até o ponto em que isso não nos corrompa, né? Se você não se sinta corrompida, assim, de estar Invadida. fazendo Forçando algo, uma coisa, você né? tá forçando É, algo que é. não Não faz sentido mais. não diz sobre você, que você tem que se modificar. Então, assim, se você põe um peito quando você não quer pôr peito, você está pondo peito porque o Porque seu marido todo falou mundo- para você pôr o peito. E porque uma mulher que é bonita tem que ter peito. Tá É. definido. Né? É muito louco Até isso. o ponto que você se desrespeita, né? Eu acho que aí não é legal. Eu acho que a gente já tem que ir pro nosso bate-bola. Já? Já, que depois a Tá, Valéria eu vou vai coordenar o passar. bate-bola, porque eu tô Então, coordenando coordena. a pauta hoje. Hoje a Lu que tá coordenando a nossa roda. Tá maravilhosa. Olha, Sim. bate-bola, eu já fiz a primeira, já Já respondemos. chutei antes da hora. Ó, seguinte. Ansiosa. Era pro Alê, Ansiosa. na verdade era pro Alê. Alê, você faz somente voz. Então você vai perguntar pra gente. Legal. Aqui, já que é tudo, né? A gente pode fazer. Lógico. Alê, a primeira já foi. Você vai perguntar. A primeira já Pra foi. quem não Você sabe, mesmo eu que sou o Ale. escreveu. Isso, Ale. Essa coisa fofa. O Ale é o dono da gramofone onde a gente faz as filmagens. Que aliás a gente adora. Que a viu? gente adora. Quem quiser ter um episódio do Bladelas. Exatamente. Tem um episódio da nossa história, o Ale nos entrevistou. Vamos pro bate-bola, Alê. Ignora a primeira. A primeira ela já ok. foi. Quem você é versus quem você gostaria de ser. Uau. Uau! Putz, isso é bate-bola, a gente chama um texto inteiro. Você que escreveu. Isso é fui eu. É uma vida inteira, acho que eu tava louca quando eu escrevi isso. Mas enfim. Repete, por favor. Bebeu? Quem você é versus quem você gostaria de ser.
Ah, gente, eu gostaria de ser, né? Talvez eu gostaria de, assim, ter, vamos supor, poder viajar mais. Isso é uma coisa que eu tenho esse, eu gosto. Não tem jeito, eu gosto. Não tô falando de luxo, tô falando. Mas ser, eu não tenho uma situação, ou uma pessoa, ou uma personalidade de ser diferente do que eu sou. Eu tô satisfeita comigo mesma. Maravilhosa. Olha, eu quero. Eu quero. Você quer, o que que Eu você quer? quero Vamos ser, ouvir. eu quero ser um pouco melhor. Eu acho nessa questão espiritual. Eu sempre busco muito isso. Eu busco essa conexão. Eu acho que falta muito para mim ainda isso. Então, quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa que tenho essa questão com a espiritualidade, mas estou longe de chegar onde eu gostaria. Eu acho que eu ainda sou muito materialista. Eu ainda tenho Você quer desprender de vez. muito apegada a algumas coisas. Eu sonho em chegar nesse lugar dessa leveza. Eu estou em construção, Isso diria. é legal. Eu estou em construção, porque eu tenho uma missão que é: eu quero ser, eu quero. O que eu quero ser e o que eu sou, eles têm que estar muito. Cada vez Ligados. mais Mais próximos. próximos. E eu acho que eu estou em construção. Também ainda sou muito materialista. É. Eu estou em construção. Veja bem, eu me aceito do jeito que eu sou. Claro que se a gente eu também. pensar o que a gente tem que melhorar, eu tenho Sim. uma lista gigante aqui. Tá. Mas eu tô satisfeita com o que eu sou. Não tô, porque esse bate-bola que o Pode virar um tema. Não, pode virar um tema. E assim, isso é muito assim, o que eu não aceito. Porque quando você quer ser alguma outra coisa, você não aceita. Não tem uma coisa assim que eu falo, não, eu não aceito isso em mim. Mas eu Entendeu? acho que Mas claro que eu tenho muitas coisas a melhorar ou a chegar como a Valéria, como a Lu. É uma construção. é uma construção. Ale, vamos pro próximo. Isso pode virar um tema, tá, gente? Pode. Deve. Quero que vocês contem um momento que vocês se sentiram 100% autênticas. Todo dia. Pronto, falei. Todo dia mesmo? Todo dia. Meu nariz isso dela tá meio cresceu uns 10 estranho. centímetros Não, todo agora. dia. Gente, eu sou autêntica. Não pareço? Não. Eu posso falar onde parece. aqui eu me sentia muito Parece. autêntica? Eu acho que eu já senti-me autêntica em vários momentos, mas o que vem na minha cabeça agora as 2 pós-graduações que eu fiz, eu era bastante autêntica, porque eu colocava coisas lá que eram bem questionáveis, e as pessoas, eu percebia Sem que as pessoas. julgamento. Não, as Sem pensar pessoas no- queriam perguntar, porque depois escreviam no chat. Ah, legal essa pergunta, eu também queria perguntar isso, não sei o quê, porque as pessoas não têm coragem. Porque é um professor, e o professor parece que ele é um deus. E ele não é um deus, ele é um ser humano, e ele tem que responder meus é questionamentos. para colocar um fato? É, isso? uma Você situação. Foi na pós. Então tá bom, vou colocar uma boa, rápida. Eu tinha época de trainee. Sabe quando você tá buscando um emprego de, não estágio, trainee? Fui pra Ambev. Ambev lotada, tinha passado no processo de trainee e eles colocando lá as regras da Ambev. Aqui ninguém faz gosta de ninguém, aqui todo mundo tem que vender. Quem não quer ser trainee da Ambev? Eu falei, eu! Aí eu fui embora! Cheguei, que eu juro! autenticidade. Esse foi. E ficou todo mundo me olhando, porque era dificílimo passar naquele processo. Eu cheguei em casa, falei pro meu pai, Eu nem meu pai era queria mesmo. vivo. E aí, Pichola, como foi? Eu falei que eu não queria ficar na Ambev. Meu pai falou, o quê? Você é louca? Você passou por tudo isso? Não, porque ninguém era amigo de ninguém, todo mundo passa por cima, todo mundo, tem que vender, tem que vender. Não quero. Fui embora. Esse foi o Valéria, meu maior. você. Eu tava aqui pensando, eu acho, não, tenho certeza que eu fui 100% autêntica quando eu decidi me separar dos meus 2 relacionamentos. Eu fui autêntica, gente, eu fui muito. É isso. Então é a próxima. Se tivesse uma palavra para definir a sua essência, qual seria? Nossa, difícil, hein? A minha, acho que acho que a autenticidade, transparência, nessa linha, sabe? Da autenticidade e transparência, essa linha de palavras, vamos dizer assim, um conjunto de palavras nesse sentido. Difícil. Eu acho que a minha essência está muito ligada a isso. Ai, gente, eu só consigo pensar em amor próprio, mas eu acho que é tão Autora do livro. narcísico isso, né? Mas eu só consigo pensar em amor próprio. Eu acho que isso é muito da minha essência hoje, mais do que nunca. Eu acho que a minha essência é a verdade. Eu diria a verdade.
E amor, difícil essa. É E difícil. amor. É difícil acho porque que também são eu fico várias em coisas. dúvida gente se a não minha é, essência né? é amor Mas, ou se a enfim. minha essência é verdade. Eu acho que a minha Verdade realmente é tá ligada a amor. essa, também essa Aham. verdade, transparência, É, autenticidade. A gente se acha, né? Tudo bem. Tudo bem. Melhor assim. Resgatar a essência, pra você, o que significa? Voltar para mim mesma e não me perder no caminho. E a gente está se perdendo demais. Quer dizer que a gente volta, então, pro amor próprio, que ela falou, eu acho... Para mim, de verdade, gente, para eu me resgatar, eu me enfio numa concha, verdade, me isolo do mundo, até eu falar, Volta Luciana, para você. volta. O seu interno. Volta. Hoje a parábola que eu vou ler tem a É ver sobre com isso. Oba, vai ter Ale, parábola. pergunta, repete a pergunta, por favor. Resgatar a essência, pra você, o que significa? Para mim, eu acho que está voltado muito o lado espiritual. Exato. Eu ia falar a mesma coisa. Está voltado. Porque aí você faz esse mergulho, mas você faz um mergulho com uma fé, né? Com uma força maior. E você pensa o seguinte: quando você está com essa espiritualidade, essa matéria, né? Você se desprende disso, e aí o valor sai fora da matéria. Ele realmente fica no A invisível, questão de né? sermos seres espirituais, né? Então, resgatar a essência é resgatar o ser que nós somos, que é um ser espiritual. Eu acho isso. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Ale, pela sua participação. Obrigado a you. vocês, 50 minutos. Isso. Vamos encerrar? Vamos lá. Valéria vai Gente, contar uma hoje parábola. eu vou ler a parábola porque para não ficar, eu sou ruim de falar, eu sou ruim de ficar, mas a parábola é legal e tem a ver com essa questão dos likes e essência, né? É sobre o sábio e o espelho. Um jovem buscava a aprovação em tudo que fazia. Um dia foi até um sábio e perguntou: como posso ser amado por todos? Aí o sábio levou até um espelho e disse: veja o espelho. Não, desculpa, veja. O espelho reflete o que está fora, mas nunca mostra o que está dentro. Se você viver para o reflexo, nunca conhecerá a sua essência. Aí o jovem fez a pergunta que eu faria. Ok. E como eu descubro o que está dentro? Aí o sábio sorriu e falou: feche os olhos. Escute o silêncio. Lá está você. É isso, gente. Vamos nos fechar, olhar para dentro e buscar dentro da gente o que nós precisamos, o que nós somos, não fora. No barulho fica muito difícil. No barulho fica muito difícil. Com certeza. Gente, essa foi a Hora do Blá. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.